chegar, gente. Dá licença. Sejam bem-vindos. Muito bom recebê-los. Por favor, Obrigado. senta aí. Oi. Bem-vindos. Aí, beleza? Olá. Tudo bem? Por favor. Oi, gente. Que orgulho. Muito feliz em recebê-los aqui no Artefato. Acho que a gente começa essa nova temporada aí com o pé direito com a presença de vocês. Acho Obrigado. que uma responsa 30 anos de carreira, né? É uma coisa assim que a gente nem imaginava que fosse tão longe, né? Incluindo várias mudanças, né? Dentro da banda e fora também, mudança de tecnologia, de vinil para CD, né? Download, as gravadoras, né? Perdendo esse poder e estamos aqui ainda, né? Curtindo o que a gente faz, fazendo a música que a gente gosta, né? Com uma legião de fãs que faz isso ter sentido ainda. Sim, você falou agora em relação aos fãs. Eu não sei se vocês conseguem ter tão perto essa percepção assim, do quanto vocês são queridos. Assim, não tem uma pessoa assim, que essa semana eu não tenha comentado, pô, a gente vai entrevistar o Sepultura e tal, e não tenha aberto um sorriso imenso e falado, pô, eu sou super fã do fulano, manda um beijo pro Beltrano, fala pro André que eu sou São Paulino, enfim. Muito bom, Assim, legal saber. Acho que uma banda de 30 anos tem fãs aí de várias gerações. É isso né? que eu ia perguntar, qual é o público de vocês hoje? Vocês conseguem ter uma ideia? A gente tem o Eloy e o Paulo na banda, tipo, os mais jovens até os mais velhos. Você é o mais velho, né? Eu sou o mais branco. Vou entregar a idade. Não, mas é isso, eu acho que principalmente nesse circuito do Sesc que a gente está fazendo, que é onde né, a gente vai se apresentar aqui em Bauru, você vê muitas famílias vindo, porque é uma coisa segura, são shows que acontecem no horário, com ingresso barato, e você vê muita família com muita criança, né, com a camisa ali de heavy metal, o moleque que está escutando os discos do pai ou do tio, do avô, enfim. Acho que isso o rock, né, em geral, é uma coisa que passa de geração para geração, né? E isso é muito bom de ter essa família, né, rock and roll, heavy metal, que é muito unida. Sim, e o Sepultura é a banda brasileira, acho que mais reconhecida no exterior, né? E vocês já passaram por 75 países diferentes. Tem algum lugar, alguma história que de repente marcou mais vocês por causa do impacto cultural? 75 países é realmente uma marca assim incrível, né? Fomos para países como Marrocos, África do Sul, Emirados Árabes, fizemos um clipe em Israel. Mas acho que o mais louco que a gente teve foi uma turnê em 92 que nós fomos para a Indonésia, né? Indonésia, primeira vez que a gente tenha ido para lá e foi realmente um impacto, porque o disco Arise, que tinha acabado de sair, foi o primeiro país que a gente ganhou um certificado de ouro, né? Não era nem disco de ouro, era cassete de ouro, né? Aquelas fitinhas cassete, porque era o único formato que vendia na época ali, né? E então nós tocamos em 2 estádios lá para 60 mil pessoas, foi uma coisa absurda. Tivemos contato com a cultura da Indonésia, que é muito diferente da do Brasil, alimentação, tudo muito apimentado. Enfim, foi uma experiência assim maravilhosa e que ajudou a gente a encontrar o nosso próprio estilo, né? A gente viajou muito fora do Brasil para voltar para o Brasil e começar a utilizar os anos de percussão, né? O que diferenciou ainda mais o Sepultura das outras bandas, né? E já faz um tempinho que vocês estão de volta ao Brasil, né? Assim, morando aqui. Sim. Dá para ter aí uma rotina, dá para ter família, casa fixa, bichinho de estimação, fazendo parte de uma banda como Sepultura? Cada um aqui tem uma experiência, mas falando por mim, Vamos ouvir. eu tenho uma família, né? Eu tenho 3 filhos, minha filha tem 21 anos, 2 meninos também, um de 18, outro de 10, com a mesma mulher, o que facilita bastante. Mas eu acho que eu só consegui fazer o que eu faço, consigo fazer o que eu faço por causa deles, né? Por ter esse equilíbrio mesmo, de ter um apoio de família. Acho que o Sepultura tem muito disso até hoje, né? Sepultura sempre teve um apoio muito forte da família, desde o início, ensaiando no quarto, ensaiando no quintal, quando a gente fazia barulho e a mãe reclamava.
Quer dizer, os vizinhos reclamavam, as nossas mães não. Então o apoio sempre veio muito, né, do início. O Eloy também começou a tocar muito cedo, né? Então eu achei importante ter esse lado da família para... Porque, nós começamos muito jovem, né? De repente você vai para a Europa, começa a fazer sucesso e as coisas começam a acontecer muito facilmente. Se você não tem uma base, né, assim, de berço, realmente você pode se perder nesse caminho e são muitas variáveis, assim, né? Principalmente drogas, né? Abuso de álcool, essas coisas assim que, felizmente, a gente teve o controle para não se perder nesse caminho, né? Sim, e para vocês, como é que é essa experiência de banda, rotina, como é a vida? Que é artista. A gente estando aqui nessa parte, quando termina as turnês pesadas, mesmo, aí você tem uma vida mais irregular, né? Com os horários mais certos e tal. Eu não tenho família, não tenho filho, então eu não tenho horário para nada. Então, meu horário é com a banda. E o resto, eu vou encaixando. Legal. Para você, Eloy, como é que tem sido aí o mais recente aí no grupo, né? Pra mim é tranquilo também, eu não tenho família por enquanto. Tá tudo Sou bem, solteiro, então eu tô tranquilo no momento, né? Eu só dedico mesmo todo o tempo ao meu instrumento. Se eu não tô acabando, tô estudando na minha casa, tô fazendo workshops, tô fazendo outros projetos, né? Legal. Derek, você é americano, né? Você ainda tem alguma relação também por lá? Como é que fica a vida, né? A rotina? Tem filhos lá, né? Tem um filho lá. Eu tenho um filho, ele mora em Europa, na República Tcheca. Ele tem 6 anos, mas não tenho família aqui no Brasil, só minha família aqui. Tá mais tranquilo. S2. Muito legal. Falando um pouquinho desses 30 anos aí de trajetória e hoje, né, assim, já há um tempo com novos personagens, né, novos integrantes, acho que os álbuns KZD e o Roots, acho que foram os que deram mais visibilidade, né, uma projeção, acho que internacional aí para o Sepultura. Sim. E aí, nesses 30 anos de carreira, muitas coisas aconteceram, né? Não tem como a gente não recordar quando a gente fala dessa trajetória, né? O Max, que era o primeiro vocalista, né? Saiu da banda, aí teve a entrada do Derek e a saída do Igor Cavaleiro, depois a entrada do Jean, depois a do Eloy, né? Isso. Toda essa trajetória. E eu falei desses 2 álbuns, vocês acreditam que hoje o som de vocês ainda carrega a brasilidade que marcou tanto vocês naquele momento? Assim, como que vocês veem o som hoje, né? Os novos integrantes trouxeram outras coisas? Acho que tudo isso que você pontuou aí, acho que todo mundo que entrou nessa banda, desde a minha entrada na banda, que foi a primeira mudança, né, com a saída do Jairo. Foi bem no comecinho, né? Foi em 87, o Sepultura tinha feito um EP e um disco, né? E depois eu entrei na banda. E desde a minha entrada sempre foi assim, quem entra na banda sempre traz essa característica nova, né? Sim. É meio... a gente nunca ficou preso a nenhuma fórmula, assim. Lógico que a gente tem uma maneira, a Sepultura, de escrever a música, né? De fazer música agressiva e usar esses ritmos brasileiros. Mas com o Jean Dolabella foi a mesma coisa, com o Derek principalmente, que mudou a característica, né? Bastante da música, trouxe influências novas, mais do mundo do hardcore, né? E o Eloy da mesma coisa, trazendo a maneira dele tocar, né? Mesmo as coisas antigas, né, do Igor e do Jean, ele bota a característica dele, né, para tocar as músicas. Então, fica um show mais interessante, ele não está tentando copiar ninguém, está respeitando, né? Aliás, todo mundo aqui respeita o que os outros fizeram, né? Mas ao mesmo tempo coloca uma característica nossa de cada um, assim, né? E acho que isso foi muito bom pro Sepultura, na verdade, no final, artisticamente, né? De ter esse desafio de sempre fazer alguma coisa diferente e não ficar batendo na mesma tecla sempre, né? E também viajando o mundo, né? A gente tem essa possibilidade, esse privilégio, né? De conhecer outras bandas, outras culturas, ver outros shows e isso tudo é influência, né? Para escrever música. Com certeza. Acho que principalmente quando vocês trabalham esses conteúdos sociais, assim, acho que dá para ter bem de como é que é o mundo hoje, né? Pois é, a gente começou a escrever sobre isso quando a gente começou a viajar, né? Começou a ver o Brasil de fora. A gente
realmente era muito radical no início, a gente detestava tudo do Brasil. Na verdade, era um pensamento meio brasileiro, né, da época. Tudo que é importado é melhor que o nacional. Né? Talvez até por isso vocês tenham sido até mais reconhecidos antes fora do Brasil a nossa do que influência aqui, né? total eram bandas europeias, americanas, né? Então a gente... você falou essa coisa da brasilidade, né? A gente naturalmente tem essa coisa do Brasil. Sim. Mesmo a gente não curtindo samba, não cresceu nessa forma, mas no estádio de futebol você tem samba, na mesa do boteco, né? A gente cresce é uma coisa muito com a batucada, natural, né? Uhum. E os bateristas do Sepultura foram sempre brasileiros, né? Eu acho que naturalmente é uma coisa que você não pode forjar num gringo, por exemplo, né? Ele nunca vai ter essa ginga, esse ritmo, sim, né? Então é um cara que tem que ter nascido aqui, ter crescido aqui para ter essa maneira meio brasileira de tocar música pesada, né? Sim. E como é que é o processo criativo de vocês, já que a gente está falando quem compõe, quem faz o quê? Vocês se reúnem, todo mundo palpita, como que é isso? Esses 2 últimos discos, né, desde a entrada do Eloy, a gente tem começado usando muito da tecnologia também, né, de fazer as demos e trabalhar muito em casa, assim, né, de opções, gravando umas partes de bateria, eu faço umas partes de guitarra e a gente começa a fazer o embrião de cada música, né. A partir do momento que a gente tem algumas ideias, já a gente se junta no ensaio com o Paulo e o Derek e eles começam a colocar as coisas deles também, né. Então, é um processo, assim, em que todos participam e a gente está nesse processo agora, né, terminando as nossas demos, fazendo a pré-produção desse disco novo, né, que vai sair mais no final do ano. Vamos gravar na Suécia com o produtor Jens Bogren, que é um produtor aí da atualidade muito... tá trabalhando muito, né, fazendo muitas bandas assim. Então a gente está nesse processo criativo meio no final e muito ansioso também para lançar esse disco. Andrés, acho que para todos, na verdade, mas principalmente acho que para você e para o Paulo, que estão lá desde o início da banda. Quando o Max saiu, gerou aquele auê ali pela imprensa, mas uma entrevista ali, eu vi que vocês comentam que foi uma opção de vocês se resguardar, né? Assim, não tentar não falar muito sobre o rompimento, enfim. E aí eu sinto um pouco que o público acabou ficando com uma visão só da história, né? Porque na época o Max também se expôs bastante, enfim. Avaliando hoje, vocês acham que essa postura de vocês de se resguardar contribuiu para que o público tivesse um pouquinho mais de resistência ali em aceitar a nova formação? Ou você acha que não, era necessário eu acho um que momento sim. pessoal? Eu acho que sim, tem um pouco disso, porque a gente nós fizemos uma conferência de imprensa em São Paulo para dar nossa versão dos fatos, né? Que na verdade era muito simples, não tinha nenhum drama envolvido, né? Sim. O problema é com as versões do Max é que cada hora ele falava uma coisa, né? Então é isso que a gente queria evitar, sabe? De ficar respondendo qualquer ponto que ele colocasse de um lado. A gente já tinha dado a nossa versão. E quando a gente resolveu isso, né, com nossos fãs e com a imprensa, a gente começou a trabalhar para o futuro da banda, né, e não ficar martelando coisas do passado que a gente só ficava patinando ali no mesmo local, né. Então, mas ao mesmo tempo você tem razão, foi uma coisa que deixou criar várias polêmicas, né. O Max falava uma coisa ali, a gente ficava meio quieto por aqui e as coisas começavam a surgir. Mas é só o tempo que vai curar essas coisas, né. Hoje em dia você vê que esse tipo de conversa está praticamente extinto, né? São poucas pessoas ainda que têm essa coisa de ficar comparando e acusando e falando coisas assim absurdas, né? Sim. Acho que o que salvou a gente realmente foi ter saído dessa batalha pela imprensa, né? Dessa coisa de fofoquinha e picuinha e realmente trabalhar, fazer a nossa música e responder qualquer coisa no palco, né? Com o nosso som. Acho que é o que a gente faz, nós não somos políticos, né? Nós somos músicos, né? Então, onde a gente se expressa melhor é no palco. Com certeza. Que eu acho que não tem como fugir um pouco disso quando a gente para falar de trajetória, né? Acho que de 30 anos. Mas agora, né, falando mais de hoje em dia, com o Eloy na banda,
25 anos, né, Eloy? Isso, 25 anos. Tem 25 anos, sempre tem um que é mais zoado na banda. Você, como entrou por último, eles te sacaneiam muito? Não, Como o mais é que é? zoado é o Paulo, com certeza. Ah, é mesmo? É só você olhar pra ele. Só você olhar pra ele. Você se livrou dessa, entrou depois, gente. Vocês deixaram Não. isso acontecer? Não, Mas aqui Não, a todo gente- mundo é zoado, não tem todo essa. mundo. A gente zoou, Kid. A gente quase tirou umas fotos dele com os pônei lá na Hoje rua. mesmo, hoje a gente vindo pra cá, a gente parou num posto, né, tinha um bonequinho assim, já tirou foto do bonequinho, né? Sempre quando Leva no um playground, parquinho, deixa ele brincar um pouquinho, pra acalmar. Sempre acontece. Mas ele tá esse tipo de crescendo, ele tá brincadeira, virando um né? homenzinho, né? Tá até barba lá já. Só que também tem outro Tem sempre lado da... leite quente no ônibus pra Ai, ele. que beleza. Viu só? Ai. Já tô levando bengala pro pessoal que tá no andar, Pessoal, Você não, pro consegue Paulo. também, com né? o Paulo. Isso. Não ficar por baixo. Eu queria saber se já tem novos trabalhos vindo por aí, enfim, quando é que sai um novo álbum do Sepultura, O novo álbum vai sair em novembro, se tudo der certo de acordo com o cronograma. cronograma, tá tudo tranquilo, né? Tá indo nos conformes. E deve sair em novembro. E a gente não tem muita coisa ainda para anunciar, porque, como eu disse, a gente está nesse processo, né? De finalização de composição, definindo nomes de músicas e do disco e capa, essas coisas. Então, Um pouquinho da identidade, assim, ainda não dá pra... Você tá É, em bem processo. Tá bem legal. Aí... Isso a gente já sabe, pô. mas em breve, no sepultura.com.br ou no Facebook Sepultura, a gente vai começar a fazer vídeos, né? Lá da Suécia, onde a gente vai gravar o disco, Ai, que legal. tipo, informando todo o processo, né? Então o fã vai poder acompanhar mais de perto tudo que a gente vai fazendo. Legal. E esse ano vocês tocaram no Carnaval de Salvador, a convite Sim. do Carlinhos Brown, né? Como é que foi essa experiência, gente? Como é que vocês foram parar no meio do Carnaval? Foi Foi. lindo. Tá pronto? Vai! Não, foi uma experiência absurda, assim, deu muito certo. Os camisas pretas invadiram o circuito. É um circuito tão tradicional, né, no Carnaval brasileiro. E a gente foi muito bem recebido, né, por todos lá. Aham. Acho que tem tudo a ver, o lance da pegada sonora, da pancada. Um trio elétrico é muito bem estruturado, né, com um som absurdo, assim. E o Sepultura, o Angra e o Carlinhos Brown fizeram uma bagunça, uma bagunça organizada, assim, que foi fantástico. Acho que abriu espaço, assim, né, para outras bandas desse estilo. Poder fazer alguma coisa que... Acho que essa liberdade que o Carnaval de Salvador oferece para a arte, assim, brasileira é coisa que você não vê em lugar nenhum do mundo, né? Fantástico. Legal. Eu acho sempre muito divertido quando a gente vê um artista num estilo diferente do que a gente está habituado a vê-lo, né? Sim. Mostrando novas facetas. E tem um trabalho do Derek, né, de 2013, o Maximum Hedron, né? Que tem uma cara de pop dos anos 80, enfim, que é muito divertido. Esse projeto continua, vão vir novos projetos aí, mais nessa pegada? Então, agora parou e tem 23 músicas. Acho que final do ano ou próximo ano quero fazer uma coisa. Preciso pegar uma gravadora, uma coisa assim, e depois é importante pessoas escutar. Porque é uma coisa diferente. Sempre tem pessoas, artistas aqui, eu quero você tocar meu projeto, sempre metal ou rock. Sim? Para mim é um pouco chato, porque tem banda de metal, de rock, e eu quero fazer outras coisas. Eu sempre canto. É bom mostrar essas coisas, porque nunca fez isso, mas tinha essa oportunidade com o Maximum e ao outro lado do metal. Acho que é muito bom. Com certeza. A gente vai ficar esperando aí novidades. Aliás, gostaria de saber... Você gostou também? Eu fui assistir, foi legal. Eu queria saber se vocês, os outros integrantes, têm algum outro projeto paralelo também? Tem rolado outras coisas? Eu tenho uma banda que se chama De La Tierra, que são dois argentinos, um mexicano e eu do Brasil. Já lançou um disco em 2013 também. E é um heavy metal cantado em espanhol e português. Legal. É bem diferente, assim, é um projeto feito com músicos já que tem uma trajetória com suas bandas. Eu de Sepultura, o Andrés Jiménez, que é do Animal, uma banda argentina,
o Sr. Flávio, que é o baixista do Fabulosos Cadillacs, que é uma banda gigantesca na América Latina, e o baterista do Maná, que é o Alex Gonzalez. E surgiu de uma ideia de fazer heavy metal juntos e fazer em espanhol, né? Que para mim foi esse o grande desafio, né? De fazer uma banda com esses caras, fazendo em espanhol e português. E a gente está trabalhando no segundo disco também, que vai sair pela Sony Music Latina. Talvez saia esse ano, né? Eu também estou trabalhando com as duas bandas ao mesmo tempo, praticamente. Mas é um projeto que a gente fez vários shows interessantes, fizemos a turnê do Metallica aqui na América Latina, alguns festivais como Rock in Rio, né? O Monsters of Rock aqui no Brasil. E a gente sabia que ia ser assim, né? Que as bandas estão muito ocupadas e o De La Terra tem que achar o seu espaço, né? Para fazer alguns shows. Mas é um projeto interessantíssimo que eu curto muito em fazer. Legal. Vocês também têm projetos paralelos? Eu tenho um projeto chamado The Unabomber Files, em Belo Horizonte, com os antigos amigos, né? São Legal. os dois membros da banda Eminence, o baterista e o guitarrista Alan e o André, e o ex-vocalista do Chacal, o Vladimir, que inclusive foi o cara que deu a oportunidade da gente assinar o primeiro contrato com a Cogumelo. Legal. Ele trabalhava lá. Então, eles só estão me esperando. Eu falei com eles que eu só vou ter o tempo de gravar quando eu terminar com Sepultura. Sim, com Então, certeza. só tá faltando eu. Que legal. Pra variar. E você, Eloy? Eu tenho uma outra banda, se chama Iavé, mas agora no momento a gente tá meio que parado, deu uma pausa, tá em recesso, não sei quando a gente vai voltar. Só que fora o Sepultura e o Iavé eu também faço workshops, tô sempre viajando, dando aula também, faço gravações de outros artistas, vou pra estúdio e gravo alguns CDs. Legal, muito legal. Eu estava pesquisando sobre vocês, Derek, não sei nem se você sabe disso. Tô lá no Wikipedia, né? Pesquisei todo mundo. Aí pode ir procurando, tá lá. Os apelidos. Que você tem apelidos: Predador, Leão e Fumaça. Você tem esses apelidos Leão? mesmo? De Leão? onde? Leão. não. Vera Verão. Leon. Não, Leão, Predador. Tá lá em português na Wikipedia. É Leão, né? Predador e Fumaça. Tem mais, tem muito Tem mais. muito mais. São seus apelidos mesmo ou estavam te sacaneando ali na Wikipedia? É verdade, a Wikipedia é o pior source de information. É horrível, sempre errado. O meu tá errado lá. É porque as pessoas podem atualizar, né? Então a gente Outra vez você qualquer um pode. viu, ele é doutor, estudei aqui na Universidade de Tom Hopkins. Quem é, né? Oh, Dr. Green. Dr. Green. Eu falei, se bobear, o Derek nem sabe que estão aqui colocando apelidos Verdade. O problema é que o Wikipedia tem pessoas... mal intencionados, né? Tem factos, mas pode escrever O que qualquer quiser, um. né? Vou dar Exatamente. fazer um upgrade lá do meu. Mas fiquem tranquilos, não foi só lá que eu pesquisei, Não, mas tá? você tem fufu, fumaça, Tem os outros que não pode falar, Tem porque senão, né? apelidinhos carinhosos, né? Bom a gente saber que a gente vai completa. Gato Negro. Isso, gente. Gato Negro é mais, Gato Mais Negro. famoso. novo, mais famoso, né? Mais style, Mundo mais de fashion. DJ. Legal. A gente já está quase encerrando. Eu queria saber, acho que hoje o mercado fonográfico está bem pulverizado, né? Mas eu queria saber o que vocês têm ouvido, se tem alguma banda aí com som honesto, criativo ali que vocês têm ouvido e falar, pô, isso é legal, indicaria para as pessoas ouvirem, sabe? Tem alguma coisa que vocês acham que está aí de legal no mercado, assim, que vocês já viram? Puxa, não sei, meu. Não, Desalmado não. Muito ruim. Estão me forçando a dar minha opinião aqui, meu. Não, eu ia falar, eu tenho um programa de rádio, né, em São Paulo com o meu filho, o Johan, e chama Pegadas de Andreas Kisser, na 89 FM. E meu, lá eu recebo muitas bandas nacionais, né, e é muito bom de ver que a cena do rock, metal, música pesada, no geral, tá muito ativa, né, muito positiva, assim. Então tem várias bandas aí do underground que estão merecendo, assim, e estão fazendo seu trabalho, inclusive saindo do Brasil, tocando fora, né, um circuito europeu, Estados Unidos. Então, que são muitas aí, mas, pô, o próprio Desalmado que faz um som extremo ao extremo, Tá. que é um estilo específico, grind ali, né? Tem o Claustrofobia também, o
próprio Crisium, que já tem uma trajetória, já tem uma história, né, fora do Brasil, uma banda já estabilizada, e o Projeto 46, Project 46, enfim, tem um monte de bandas aí que estão fazendo um trabalho muito interessante e mantendo o metal, né, vivo e forte aqui no Brasil. Legal. Alguma indicação também, meninos? As bandas lá de fora, tem o Opeth, uma banda que todo mundo tem curtido aqui. São suecos, né? Fazem um som bem progressivo, com metal, rock. Também tem uma banda que eu gosto, que é o Meshuggah, uma banda sueca também. Faz um metal bem pesado, só que é mais... um metal mais calculado, assim, cheio de números. E... Os caras aí que também estão começando, Queen, Black Sabbath, Led Zeppelin, os caras nova geração, né, do rock. Legal. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, desejar aí muito sucesso, que venham mais 30, 60, enfim, muitos anos aí de banda. Obrigada mesmo. Obrigado você e a gente deseja o mesmo também, que acho que é o primeiro programa, não é isso? Na nova temporada. Boa sorte aí. Valeu. Voltaremos com um trabalho novo, com certeza. Que bom, a gente vai ficar aguardando ansiosamente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado.